A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 13 e versículo de número 1, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar que havia uma impossibilidade na casa de Manoá. Havia uma impossibilidade na vida da esposa de Manoá, pois a Bíblia deixa bem claro que ela era uma mulher estéril. A mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, até que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse para ela: Eis que és estéril. O anjo deixou bem claro: eu sei que você é estéril, eu sei que você não pode ter filhos, mas você vai conceber e você vai dar à luz a um filho, aleluia. O anjo do Senhor pegou essa mulher de surpresa, em um dia comum que ela não estava aguardando, que ela não estava esperando. Chegou uma resposta que talvez ela já não acreditava mais que aconteceria ou que chegaria na sua vida. Ela achava com certeza que ela não iria mais gerar, porque ela já era uma mulher estéril, como o anjo deixa bem claro e como a Bíblia relata. Ela não podia ter filhos, ela já sabia dessa impossibilidade, mas para o Senhor não há impossíveis. Mas quando o Senhor tem uma promessa na nossa vida, pode haver até impossibilidades na nossa história, pode haver até improbabilidades, mas o Senhor faz com que a promessa se cumpra, porque a palavra dele, aleluia, sobre a nossa vida é mais poderosa do que as impossibilidades. Eu vou repetir para alguém entender: a palavra do Senhor é mais poderosa na nossa vida do que as impossibilidades. Pode haver muitas impossibilidades na sua vida, pode haver muitos impossíveis na sua história, mas a palavra que Deus lançou sobre você é maior, mais forte, melhor, amandore canta lamandararrasto, do que o seu cenário, do que aquilo que hoje o seu cenário está demonstrando. Nós que servimos a Deus, não podemos andar por aquilo que o nosso cenário mostra, porque se a gente andar pelo que o cenário mostra, a gente não vai acreditar nas palavras que Deus liberou sobre a nossa história. A gente não vai acreditar que as promessas vai se cumprir, porque assim, irmãos, quando Deus lança uma palavra, quando Deus ele fala que vai acontecer algo na nossa vida, quando ele diz que vai acontecer uma promessa, você pode observar que o cenário vai ser totalmente contrário, que as coisas elas não vão ficar melhor, mas elas vão ficar cada dia piores, a ponto de parecer que não vai acontecer a palavra que Deus falou. Mas aquilo que Deus disse, por mais absurdo que você ache, por mais que você ache que é muito grande, que não tem probabilidade, vai acontecer. O anjo deixou bem claro que ele sabia da vida dessa mulher, que ele sabia das impossibilidades, mas o Deus que o havia enviado, aleluia, o Deus que o havia mandado entregar para ela que chegaria o tempo em que ela ia dar luz a um filho, e que Deus, aleluia, estava contemplando aquela vergonha dela, ia tirar ela daquela vergonha. É o mesmo Deus que diz para você, é o mesmo Deus que está hoje confirmando que aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir. Por mais que pareça impossível, a mãe de Sansão não podia gerar. Na casa dela havia uma impossibilidade. E você vai observar que esta mulher ela foi pega de surpresa, porque nem ela sabia, aleluia, quando a resposta dela chegaria, ou se chegaria uma resposta positiva um dia na vida dela. E talvez você está assim, dizendo: será mesmo que vai acontecer o milagre? E Deus está dizendo: eu vou te pegar de surpresa. Declare comigo: haverá surpresa na minha vida. Haverá surpresa na minha vida, e essa surpresa vai ser uma surpresa boa, porque a surpresa que chegou na casa de Manoá foi uma surpresa boa, aleluia. Foi o Senhor dizendo: ei, eu estou contemplando a vergonha, eu vou tirar vocês dela, eu vou tirar você, aleluia, esposa de Manoá, desta vergonha, e eu vou cumprir a minha palavra, porque eu velo sobre ela para cumprir. Estou lançando hoje uma palavra sobre ti, e vai acontecer, você vai dar à luz a um filho. Um filho que será diferente, aleluia. Um filho que vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus.
Um rapaz separado será um homem, ainda revela que seria um homem, aleluia, porque Deus é um Deus de revelação por completo. E ele diz para você: vou trazer revelações para você por esses dias e será com riqueza de detalhes, aleluia. Eu vou repetir para você entender, vai ser com riqueza de detalhes as revelações que Deus vai trazer sobre a sua vida. Porque Deus trará um tempo de revelações para a sua história. E o que eu acho interessante é que quando a mulher de Manoá, ela relata para Manoá o que vai acontecer quando ela diz para ele que o anjo havia visitado a ela e que o anjo havia dito as palavras, que ela ia ter um filho. A Bíblia diz que Manoá ora para que o Senhor apareça novamente, porque Manoá queria ter a certeza. E a Bíblia diz que o anjo aparece novamente, mas não para Manoá, mas para a esposa de Manoá. No versículo de número 9 diz assim: Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido. Ela também não estava aguardando. Aí o anjo apareceu novamente para ela. Ela foi pega de surpresa novamente. E eu quero profetizar que o Senhor vai fazer uma surpresa dupla na sua vida. Ele vai alegrar o seu coração de uma forma extraordinária. Lembra quando José ele interpreta o sonho de Faraó? E ele diz: o sonho de Faraó foi duplício, porque é coisa estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazer, foi duplicado. Aleluia, o sonho de Faraó, porque Deus tinha pressa em fazer. E o que Deus diz para você vai ser uma porção dobrada, vai ser algo duplicado que eu estou mandando para a sua vida 2 vezes. O anjo do Senhor aparece para a mulher de Manoá quando ela não estava esperando, e ele fala o que vai acontecer, e ele confirma as palavras que ele já havia dito quando essa mulher não estava aguardando. Aleluia, o anjo do Senhor marcou um encontro com ela quando você menos esperar. O seu telefone vai tocar, vai chegar a mensagem que você precisa, que você está esperando. Ei, o Senhor está dizendo aquela resposta, aquela assinatura, aquela ligação que você tem aguardado em mim, eu vou fazer chegar na sua vida, porque é impossível para você, mas para Deus não é impossível. Quando Deus ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor deixa bem claro que ele vai cumprir a palavra, que ele vai cumprir a promessa na casa de Manoá. Ele acreditando ou não, ele dando credibilidade à palavra da esposa dele ou não, Deus é fiel e ele iria cumprir a promessa que ele fez, aleluia, a Manoá, a casa de Manoá, a esposa de Manoá. Deus resolveu, aleluia, escolher aquele povo, escolher aquela casa, escolher aquela família para viver um grande propósito. E quando Deus te escolhe para viver um grande propósito, mesmo que o seu cenário seja contrário, mesmo que haja impossibilidades na sua vida, o Senhor te encontra e muda a sua história. Quando o Senhor Jesus também encontra a mulher samaritana e ele pede para que ela chame o marido dela, ela diz para ele que não tem marido. Aí o Senhor diz para ele, você falou com verdade. Então o Senhor revela para ela que ele sabia, né, da vida promíscua dela, que ele sabia do que acontecia na vida dela, das coisas erradas que ela fazia, mas nem por isso o Senhor Jesus deixou de marcar o encontro com ela para mudar a vida dela. Aqui nós observamos que o Senhor sabe das impossibilidades da nossa vida, que o Senhor sabe das imperfeições, assim como o anjo do Senhor deixou bem claro para a mulher de Manoá: eu sei que és estéril, ou seja, eu sei que tem possibilidade na sua vida, eu sei que o seu ventre não gera, porém eu vou fazer gerar, porque Deus, aleluia, quando ele libera uma palavra, ele faz acontecer. E o Senhor estava dizendo para a mulher de Manoá: eu vou fazer você dar à luz a um filho. Assim como quando também Jesus encontra a mulher samaritana, Jesus revela a vida dela, mostrando para ela que ele sabia o que acontecia na vida dela, porque nós servimos a um Deus da revelação, irmãos. Tá pensando que Deus fica enganado com você? Que Deus não sabe do seu passado? Que Deus não sabe de onde você saiu? Que Deus não sabe o que é que te realmente incomoda, as coisas que realmente deixam você, sabe, inquieto? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o quanto você é imperfeito, porque tem gente que pensa que para servir a Deus tem que ser perfeito. Não, você tem que buscar todos os dias a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas você não é perfeito 100%, você nunca vai ser perfeito para morar no céu. Não, você busca a santificação. E pela graça e pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício da cruz, nós somos libertos, somos sarados e recebemos o direito a morar no céu. Mas o direito a morar no céu não é para quem é perfeito, porque se você for buscar ser perfeito, o céu ia estar vazio, porque não tem ser humano perfeito, irmãos. Todos nós
nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos e pecadores. Nós buscamos a santificação para ir morar no céu, sim, mas não a perfeição, ser perfeito, porque se você for perfeito, irmãos, se você não tiver feito nada no seu passado, se você nunca tiver errado, não tem a possibilidade, irmãos, de você existir, porque todos nós erramos. Nós somos concebidos no pecado, como o próprio Davi falou isso, né? Nós somos concebidos já em pecado. Então nós somos pecadores desde o nascimento, irmãos. É tudo graça, é favor imerecido. Nós não merecemos a graça do Senhor, mas ele nos alcança. Então quando o Senhor ele revela a imperfeição na casa de Manoá, não foi para envergonhar, mas foi para dizer: eu sei do que está acontecendo na sua casa, eu sei do que acontece no ventre, aleluia, no teu ventre, eu sei o que está acontecendo na sua vida e eu vou mudar a sua história. Assim como também com a mulher samaritana, Jesus revelou a vida dela não para envergonhar, não para passar na face dela de que ela era errada, que ela era uma mulher pecadora, não. Jesus fez isso para que ela soubesse que Jesus sabia quem era ela e que mesmo assim Jesus havia escolhido ela. Porque você vai observar que a palavra do Senhor nos diz que era necessário Jesus passar em Samaria. Tinha uma necessidade. Qual era essa necessidade? Salvar esta mulher, se encontrar com esta mulher para que houvesse salvação na vida dela e para que através da vida dela houvesse salvação de muitos samaritanos. Então Jesus, ele sabe a quem escolhe. Então não fique aí se martirizando. Talvez você teve um passado que não foi tão legal, um passado que você teve pecados. O Senhor está dizendo: ei, lança tudo fora. Eu sei que há impossibilidades na sua vida, eu sei que há pecados aí, eu sei que há coisas que realmente você possa ter feito, mas o Senhor não fica lembrando de nós com o que a gente já fez. Ele não fica lembrando do nosso passado e lançando na nossa face, não. Ele já lançou tudo no mar do esquecimento. Ele não fica lembrando, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Deus que faz tudo novo está aqui nesse lugar e Ele está dizendo para você: eu vou fazer coisas novas na sua vida, coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, eu começarei a fazer na sua história. O Senhor escolheu a mulher de Manoá para mudar a vida, a casa, a família dela. O Senhor tiraria aquela mulher da vergonha. Tem pessoas aqui que vão sair da vergonha. Tem pessoas aqui que vão sair de humilhações. Você, aleluia, estava passando por humilhações, passando por vergonhas, andando cabisbaixo. Andando cabisbaixa, com vergonha, envergonhado pela sua situação. Mas Deus está dizendo para você: eu anulo a vergonha, eu anulo todo o opróbrio da tua vida e trago para você alegria, porque Deus é um Deus que visita, porque Deus é um Deus que restaura, porque Deus é um Deus que cura, porque Deus é um Deus que restitui na sua história. O Senhor mudou a vida desta mulher, o Senhor mudou a história dela e marcou o encontro quando ela menos esperava. Nós vamos observar que Jesus, quando ele passa em Samaria, porque era necessário ele passar em Samaria, a Bíblia nos diz que Jesus oferece para aquela mulher água de beber, ele oferece a água da vida para ela. Ele diz assim, ó: se tu soubesses quem fala contigo, se tu soubesses quem é que te pede água, tu me pedirias e eu te daria água, que você não ia ter mais sede, água da vida. O Senhor faz uma promessa para esta mulher. O Senhor, ele fala: se você me pedisse, eu te daria uma água diferente desta água. E ali Jesus marca um encontro com ela e a vida dela muda. A história daquela mulher muda, porque aquela mulher, ela pôde provar, aleluia, do perdão. Ela pôde provar da salvação. O Senhor está dizendo para você: eu vou mudar a sua vida, de uma vida promíscua. Aquela mulher se tornou uma missionária, ela se tornou uma mulher que saiu falando para todos de Samaria, que havia encontrado Jesus. Ei, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer tirar você da vergonha, o Senhor quer transformar a sua vida, porque Evangelho é isso. Evangelho é mudança de vida, é mudança de história, é você sair da vergonha, é você sair dos momentos, sabe, que as pessoas olham para você e te apontam, e depois muitos olharem para você quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus e dizer verdadeiramente: hoje ela serve a Deus, ele serve a Deus. Um dia eu já apontei, mas hoje eu vejo a mudança, porque muitos que te apontaram, diz o Senhor, vai ter que ver a mudança na sua vida. Declare comigo: os que hoje me apontam vão ter que ver a mudança de Deus na minha vida. Os que hoje me apontam vão ter que ver a mudança de Deus na sua vida. Tem gente que hoje te aponta, mas vai ter que ver Deus transformando a sua vida. Vai ter que ver Deus mudando a sua história e vai dizer verdadeiramente: Deus passou na vida, na casa, na família dela e tirou toda a vergonha.
Porque o Senhor tirou a vergonha da vida da mulher samaritana. Porque Deus tirou a vergonha da casa de Manoá, da esposa de Manoá e da família dele. Porque Deus deixou bem claro: tu és estéril, eu sei que tu és estéril. Eu sei que há impossibilidades na sua vida, mas eu te escolhi para mudar a sua história. O que Deus diz para você é: pode haver impossibilidades na sua vida, mas Deus te escolheu para mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o seu cenário. Deus não vai deixar com que você fique na vergonha, porque aquele que te chamou, porque aquele que te escolheu, porque aquele que te separou, ele não desiste de você. Ele sabe o que há na sua vida. Jesus sabia o que havia na vida da mulher samaritana, sabia dos pecados, sabia de tudo, mas Jesus não excluiu ela, muito pelo contrário. Foi necessário ele passar em Samaria, foi necessário ele ir até ela, foi necessário ele salvar a vida dela. Ei, Deus, quando visita a casa de Manoá, ele sabia que havia uma esterilidade, que havia uma mulher estéril ali, mas você vai observar, aleluia, que o Senhor visita ela, mesmo havendo impossibilidades. Você acha que não tinha casas ali, que não havia mulheres estéreis? Claro que sim, irmãos, claro que sim. Que havia mulheres que geravam naquele lugar? Claro que sim. Mas Deus escolheu um cenário impossível, improvável, que ninguém escolheria, que foi a casa de Manoá, para fazer com que Sansão viesse a nascer, para fazer com que o milagre dele acontecesse. Então Deus escolheu sua casa e sua família, mesmo sendo improvável. Declare comigo: o Senhor me escolheu para viver um grande milagre, mesmo sendo tão improvável. O Senhor me escolheu para viver um grande milagre, mesmo sendo tão improvável. Você pode ser improvável, mas você é a escolha de Deus e a sua casa. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.